Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com a sua família. E no comentário de hoje, eu inicio fazendo a leitura no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 13 e também o versículo 14, que diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Louvado seja o Senhor nosso Deus por sua santa palavra, a sua palavra que é a nossa diretriz, a sua palavra que é aquilo que ilumina as nossas vidas, que nos dá um norte, que nos dá um direcionamento. O Senhor Jesus ensinando que a sua igreja, que os seus servos são o sal da terra e a luz do mundo. O sal traz tempero, o sal evita a corrupção, o sal era usado como uma forma de salário, de pagamento, na época em que Jesus esteve aqui neste mundo. E a luz não precisa dizer muito sobre a importância da luz. A luz é um dos fatores essenciais para que exista vida, né? A luz, ela serve para iluminar, para clarear, ela serve de guia, ela serve de farol. A luz é algo muito importante. E Jesus comparou a sua igreja ao sal e à luz deste mundo, né? Então a igreja, ela tem um papel fundamental na conservação do mundo. A igreja, ela tem um papel fundamental em evitar que o processo de corrupção do mundo venha a ser acelerado. E a igreja também, ela é luz. É a igreja, através do evangelho, através da palavra de Deus, que expõe o pecado, que expõe a corrupção, que expõe aquilo que existe de errado no mundo, né? A luz também, ela serve como uma direção. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma direção para os homens, para o mundo perdido. Então a igreja, ela tem um papel fundamental para a humanidade, não apenas para o cristão em si, mas para toda a humanidade, até mesmo aquele que não é cristão, até mesmo aquele que não serve a Deus, ele tem na igreja um farol. Ele sabe no seu íntimo, na sua subconsciência, que a igreja, ela é diferente, que a igreja, ela exerce um papel fundamental no mundo. Ele sabe que a igreja, ela tem um dono, e este dono é o Senhor Jesus Cristo, e ela tem também um padrão moral, ela tem também um padrão espiritual a seguir. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Agora, o que me chama a atenção é o fato de haver tantas igrejas, é o fato de haver tantos cristãos no Brasil e ainda assim o Brasil continuar sendo um dos países mais carnais, mais corruptos que existe no mundo. Me chama a atenção como que o grande número de cristãos que existe no Brasil não estão conseguindo influenciar o país nas diversas áreas da vida, pois a igreja não é apenas um órgão que fala de coisas espirituais, mas a igreja, através do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ela contribui com a sociedade onde ela está inserida, moldando todos os parâmetros, todas as áreas de uma sociedade, não é? Aquele homem, aquela mulher que vivia no pecado, ao ouvir o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, e se converter, toda a sua vida social vai ser transformada. Se ele mentia, para de mentir; se ele roubava, para de roubar; se ele era uma pessoa de má índole, o Senhor Deus vai transformar o seu caráter, a sua essência, e ele vai ser, então, uma pessoa respeitada pela sociedade. Isto é algo que me intriga. Eu confesso para vocês que
que é algo que me chama a atenção, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vendo a igreja sendo conduzida por líderes que estão andando de mãos dadas com pessoas que pregam, que defendem tudo aquilo que a palavra de Deus aborrece, né? Está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 3, uma pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como pode a, a igreja do Senhor Jesus, a liderança da igreja do Senhor Jesus, andar de mãos dadas com aqueles que têm um pensamento tão diferente, que têm um posicionamento, uma defesa tão diferente daquilo que é os princípios cristãos, né? E aí, quando a gente vê pessoas da grande liderança da igreja no Brasil, líderes famosos da igreja no Brasil, fazendo acordos políticos com pessoas que não têm princípios que correspondem aos princípios da igreja, é quase impossível não se lembrar de textos como, por exemplo, segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 até o versículo 3, quando Pedro adverte sobre os últimos tempos, e ele diz que também houve entre o povo, esse povo é o povo hebreu no passado, né? Na antiga aliança, no Velho Testamento, Pedro diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente na surdina, as escondidas heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão, não são poucos, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora veja que palavra dura. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, né? Não dorme, não demora a chegar, né? Então, Pedro ele fala sobre o período que iria anteceder a volta do Senhor Jesus, o período dos últimos tempos, dos últimos dias. Ele diz que haveria homens, lideranças, que fariam da igreja negócios, né? E eu confesso para vocês que quando eu vejo certas notícias, certas cenas, né? Certos eventos, eu não consigo deixar de pensar em palavras como essas, né? Porque você tem uma liderança de uma importante igreja evangélica, de um importante segmento do meio evangélico, se reunindo, fazendo acordos, alianças com pessoas que têm um posicionamento tão contrário à igreja. Aí você se pergunta, né? Será que é uma aliança meramente ideológica? Será que existe mesmo pontos em comum? Ou será que está rolando algum acordo, algum negócio? Será que alguém está ganhando dinheiro, ganhando algum tipo de proveito, de benefício, né? Porque não faz muito sentido. Você tem políticos, por exemplo, que defendem aborto, ideologia de gênero, que estão constantemente envolvidos com práticas ocultistas, com rituais que não são aprovados pela palavra de Deus, pessoas que defendem regimes ditatoriais, que perseguem a Igreja de Jesus Cristo, né? A liberação do uso de drogas que vai destruir as pessoas, e ao mesmo tempo você vê a liderança, né, de movimentos religiosos andando aí de mãos dadas, fazendo reuniões, encontros, e você não vê essas lideranças
censurando essas práticas, reprovando essas práticas. Evidentemente, a palavra do Senhor Deus, ela vai determinar que nós devemos orar pelas autoridades, né? Devemos clamar a Deus pelas autoridades, mas você vê também um padrão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de reprovação a lideranças políticas, a personagens de influência política, quando estes não, não temiam ao Senhor Deus, quando estes afrontavam o Senhor Deus, a sua palavra, né? E quer coisas piores do que estas que eu acabei de falar, né? Políticas que vão totalmente contra a palavra de Deus, políticas que vão contribuir para a destruição das famílias, para a destruição da sociedade, né? Você vê que esses políticos, que essa linha ideológica, ela trabalha de forma acelerada para criar leis, regulamentos que vão contra a palavra do Senhor Deus. Eu estava vendo hoje algumas notícias e o senhor Luiz Roberto Barroso, né, que foi indicado por Dilma Rousseff, ficou 12 anos no STF. Veja que, por vezes, uma ala política ela quer aprovar as suas pautas, mas para evitar um embate com a igreja, ela aprova as suas pautas usando o STF, né? Como o STF são cargos vitalícios, não precisa de voto, né? A pessoa fica ali até os seus 75 anos, se não me falha a memória. Eles usam, então, o STF, né? Eles têm ali um grande acordo, aquilo que não passa no voto, aquilo que não passa no Congresso, porque a sociedade pressiona, eles usam o STF. E essa ala da esquerda, que por vezes faz acordos com lideranças evangélicas, como nós vimos agora há pouco, ela vai usar justamente o STF. E aqui no caso, o ministro Barroso, ele foi indicado por Dilma Rousseff, né? Nós sabemos que Dilma nada mais era do que um fantoche do Lula, e ele ficou 12 anos no STF. Durante esses 12 anos ele aprovou uma série de coisas ruins, ele votou a favor de uma série de coisas ruins que vai contra a palavra de Deus. E no último dia, ali no apagar das luzes, ele vota para descriminalizar a prática do aborto até 12 semanas, né? 3 meses, né? Quer dizer, um bebê com 3 meses, ele está em pleno desenvolvimento, né? A palavra do Senhor Deus vai nos dizer em várias passagens bíblicas que o Senhor Deus nos conhece antes mesmo de nós sermos formados no ventre. Ao profeta Jeremias, o Senhor Deus disse que antes que ele fosse formado no ventre, o Senhor Deus já tinha escolhido ele, já tinha santificado ele, dado ele às nações como profeta. Então você vê uma série de passagens bíblicas que mostra que a vida humana no ventre materno vai iniciar ali no ato da concepção, né? É, e aquela vida passando pela prática do aborto é um assassinato, né? É um crime cruel, é um crime bárbaro, porque você está matando alguém que não tem como fugir. Eu convido você até, se você puder, assistir o documentário Um Grito Silencioso. Você vai ver um documentário real de prática do aborto. O bebezinho no ventre, ele não tem como fugir. E aí você vê essa ala, né, que agora recebe o apoio de lideranças evangélicas, aprovando o aborto, aprovando o assassinato de inocentes. Realmente a igreja brasileira é vergonhosa a situação, é preocupante, porque se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, provavelmente nós iremos ver coisas muito piores. A velocidade com que a liderança da igreja, com que a própria igreja está abraçando o mundo, abraçando as coisas do mundo, se corrompendo, se vendendo, trocando a igreja por favores de político, trocando a igreja
por, por benefícios próprios, particulares, né? Parece que realmente a igreja é um grande rebanho e a liderança é o dono do rebanho e faz negócio com este rebanho, né? Usando-se deste rebanho, e é uma situação bastante preocupante a situação da igreja brasileira. Eu não consigo entender, aqui já finalizando, eu não consigo entender como que um país que tem tanta igreja evangélica, como que um país que tem tanto evangélico, vamos dizer assim, tem tanto sal, tem tanta luz, né? Entre aspas, e muitas aspas nisso, consegue ao mesmo tempo ter um grupo de comunistas governando, consegue ao mesmo tempo ter um grupo que utiliza-se da estrutura do Estado brasileiro para aprovar tudo aquilo que a palavra de Deus reprova, né? E o pior é saber que a liderança evangélica ou parte dela está de mãos dadas com esse tipo de gente. E eu digo para vocês, não está de mãos dadas por questão ideológica. Estão ganhando e ganhando muito, né? Estão tendo muitos privilégios que somente Deus sabe totalmente dos acordos que são feitos aí na calada da noite, né? Mas que Deus venha ter misericórdia do nosso país.